Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. Temos hoje uma das passagens mais lindas e intrigantes da Bíblia. Esse rei teve uma atitude muito diferente do que se esperava. O resultado é surpreendente. É claro que Deus já tinha dado a sua palavra, mas a atitude do rei foi muito especial. O texto se encontra em 2 Crônicas, capítulo 20. Eu aconselho você a ler todo esse versículo com calma, assim que você puder, mas eu vou resumir para você aqui. 2 Crônicas, capítulo 20 e versículo 21. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor. Deixa eu resumir isso aqui para ficar mais fácil o nosso entendimento. O texto diz que ajuntaram 3 povos, 3 grandes exércitos, filhos de Moabe, filhos de Amon e outros amonitas. Lá na frente, no versículo 10, vai dizer que é filhos de Amon, de Moabe e os das montanhas de Seir. Então esses 3 povos marcha contra Israel, no caso aqui contra Judá. E eles estão indo contra Judá, contra o rei Josafá, e diz o texto que avisaram para Josafá: olha, vem uma grande multidão contra nós, e eles já estão próximos. Então, a primeira atitude de Josafá, diz a Bíblia que ele temeu, ele ficou com medo. Eu sempre ensino aqui, você precisa reconhecer a sua situação. Você precisa de perceber se precisa de ajuda. Você precisa de identificar onde tem problemas na sua vida, na sua família, seja problema espiritual, emocional. Você precisa de identificar: olha, eu preciso de uma libertação, eu preciso de um socorro, eu preciso de uma ajuda nessa área. A primeira coisa que o rei fez, ele não ignorou, ele não subestimou o adversário. Então, quando ele percebeu ali o perigo que estava ocorrendo, ele teve outra atitude. A atitude dele foi buscar ao Senhor. Nós não temos que temer assim a ponto de pensar que não tem livramento. Nós devemos temer a ponto de levar os nossos problemas para o Senhor. É por isso que o texto, que a Bíblia diz que maldito é o homem que confia em si mesmo, fazendo da carne, fazendo dos próprios homens os seus aliados. Nós temos que confiar no Senhor. Quando tudo parece perdido, quando as coisas não têm mais solução do nosso ponto de vista, é preciso de você identificar. Josafá identificou: esse exército é maior do que o meu, não podemos contra ele. Então ele temeu, e quando ele temeu, ele buscou ao Senhor. Por isso o texto diz, Jesus disse: bem-aventurados pobres de espírito. São pessoas que dependem de Deus e são bem-aventurados. Quando Josafá teme, ele começou aqui, ó. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Então, buscando ao Senhor e fazendo jejum. Quando ele começa a agir espiritualmente, diz a Bíblia que todo o Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. As pessoas não apenas fez o jejum que ele estava ordenando, pedindo, mas vieram a encontrar com ele. Agora não era mais um exército apenas preparando para a batalha. Era toda a nação que estava reunida em oração. É interessante que a igreja possa se reunir e orar para Deus mudar o quadro, seja ele qualquer que for a situação. É preciso de orarmos como um corpo e não como indivíduos, como membros em particular.
Do versículo 6 até o versículo 12, diz o texto que eles estavam orando, a oração de Josafá. Olha só que lindo no versículo 13. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres e os seus filhos. A pergunta que eu faço, como assim? As crianças, as mulheres e os seus filhos. O Judá, criança, mulheres e filhos. Parece, eu entendo aqui que seja criança de colo. Até os bebezinhos estavam envolvidos ali nessa batalha espiritual, porque agora a batalha já não era mais física, era guerra física, mas fisicamente não poderiam resolver aquela batalha. Então, quando estavam todos reunidos e buscando socorro divino, socorro do alto, Deus levanta um profeta, Jaaziel. Esse profeta levanta e diz assim: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas a peleja é de Deus. Então, do versículo 14 até o versículo 17, aqui tem a profecia, Deus falando. E no versículo 17, nesta batalha não tereis que pelejar, postai-vos, ficai parados e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. É interessante lembrar aqui que no versículo anterior, Deus mandou que descesse contra os inimigos, mas que parasse e não lutasse. Eles não ficaram lá em Judá esperando, eles foram encontrar o adversário, mas não precisaria de lutar. Depois da resposta de Deus, o que é que Josafá faz? Ele reúne, na verdade, os levitas, e quando fala levitas aqui, da tribo de Levi, mas em especial os coatitas e os coratitas. Coatitas e coratitas. Essas duas famílias, duas classes de levitas, eles começaram a adorar o Senhor. Então, enquanto estavam pedindo, agora tinha resposta, estavam adorando. O que é que Josafá faz? Ele instruiu o povo como eles deveriam agir, pegou o exército e chamou e colocou aqui, olha, gente, isso aqui é muito lindo. Josafá levanta e diz assim: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. E crede nos seus profetas e prosperareis. Então, quando você crê no Senhor, você tem segurança. A vitória é certa. E se você acreditar nos profetas de Deus, na palavra de Deus, nos verdadeiros pregadores do Evangelho, você terá prosperidade. Você não vai quebrar a cara, não vai ir com a força da carne. E aconselhou o povo, foi aqui. Ele pegou o exército e colocou na frente e colocou a banda na frente. Deixa eu especificar aqui. Naquele tempo, era comum organizar o exército colocando na frente os atiradores de flecha, os flecheiros. Logo em seguida vinha a guarnição dos que atiravam lanças. Depois vinha os da espada, primeiro vinha os flecheiros, depois atiradores de funda, né? E terceiro, os de lança, e depois a espada. Tinha essa progressão na batalha. E por último, vinha a banda tocando. E se a banda vencesse, se o exército vencesse, se ganhassem a guerra, então tocava-se um hino de vitória, um hino feliz. Se perdesse a batalha, tocava-se também, mas um hino triste. Então aqui, Josafá faz uma coisa muito interessante. Já que a batalha não era para eles, já que eles não teriam que guerrear na batalha, Josafá pega os cantores e coloca na frente dos armados. Ele inverteu a ordem. Por isso a Bíblia diz que a sabedoria de Deus é loucura para os homens,
Por isso a Bíblia diz que nós devemos, a loucura da pregação, aprove a Deus a salvar os crentes pela loucura da pregação. Se você observar, é uma coisa muito doida o que ele fez. Ele pega o exército armado, os homens preparados para a guerra, e coloca eles atrás, e pega os levitas, coatitas, coratitas, aqueles homens que não sabiam guerrear. Eles sabiam servir ao Senhor no templo, e colocou na frente da batalha. E eles foram cantando o hino de vitória. Mas agora é que acontece o milagre de Deus. Diz a Bíblia que quando eles começaram a cantar, aproximando do inimigo, acontece que os filhos de Amon e de Moabe se voltaram contra os moradores da montanha de Seir. Então tinha 3 povos aqui. 2 se uniram e batalhou contra os de Seir. Se uniram 2 contra 1 e venceram esses de Seir. E quando venceram o de Seir, diz o texto que eles se voltaram uns contra os outros e começaram a se ferir mutualmente. Entendemos que a adoração desse exército aqui de adoradores, de levitas, perturbaram o inimigo. 3 baterias, 3 exércitos, é difícil vencer porque vem cada um de um lado, então ele desfaz ali a sua organização, a sua formação para a batalha. Vencer 3 batalhas ao mesmo tempo é complicado. Enquanto você ataca de frente, o inimigo aproxima do lado, aproxima na retaguarda. Então aqui colocaram um hino de vitória antes da batalha começar, porque a batalha já estava garantida. Então aprendemos aqui que confiar no Senhor e faça a diferença. Talvez você tenha insistido no erro várias vezes. Talvez você tenha tentado fazer as coisas e fique insistindo no erro. Josafá confiou tanto no Senhor. Vamos ver a progressão de Josafá. Primeiro, ele temeu. Se ele não tivesse temido, ele tinha partido para a batalha e provavelmente teria perdido a guerra. Segundo, ele começou a buscar ao Senhor, mas não apenas buscar, ele fez um jejum. Então, quando ele faz jejum, ele está buscando e santificando ao Senhor. Quando ele reúne todo o Israel, então aqui ele já está formando um corpo, não era apenas uma pessoa, mas era um corpo de oração ali, como a igreja precisa de ser um corpo. Somos um corpo, membros que se juntam e formam o corpo de Cristo. E agora, quando tem a resposta de Deus, eles acreditam. Ele acreditou na providência divina. E o que é que ele fez? Ele colocou a banda de música na frente da batalha, cantando o hino da vitória antes da batalha acontecer. É por isso que somos mais do que vencedores por aquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Vamos orar? Não importa qual seja a batalha que você esteja enfrentando, não importa qual seja o ataque do adversário contra a sua vida, não importa qual seja o tamanho da perseguição, dos problemas que você tenha enfrentado, aprenda, identifique o seu problema, perceba se você precisa de ajuda e busque ao Senhor, porque a vitória é certa. Senhor Deus Todo-Poderoso, pedimos ao Senhor, Pai, que assim como o Senhor livrou Judá, Josafá, das mãos dessa imensa multidão, os teus filhos que estão orando comigo agora, que sabe que precisa de uma providência divina, seja na área familiar, seja na área sentimental, emocional, espiritual, financeira, próspera, seja na saúde, não importa, Pai, qual seja. Nós entendemos que o Senhor é um Deus todo-poderoso, que está acima de todas as coisas. E nessa batalha, Pai, aquilo que podemos fazer, nós fazemos. Josafá fez o que podia. Ele desceu contra os inimigos, ele colocou a banda na frente
do exército, ele reuniu o povo, mas a vitória veio, foi do Senhor. Nós estamos colocando a nossa vida nas tuas mãos, as nossas batalhas nas tuas mãos. Que o Senhor venha, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, trabalhar em favor da nossa vida, da vida desse irmão, que ele venha ter vitória, em nome de Jesus Cristo. Até amanhã, com mais um devocional, se o Senhor assim o permitir. Fique na paz do Senhor.